Vocês acabaram de acompanhar a narração da Carol para todos nós da primeira imunização em Minas Gerais com a presença do governador dali, daquele estado. Vejam a posição dos governadores. Se por um lado eles detectam essa enorme pressão popular em torno da vacinação, por outro há uma grande preocupação por parte deles com a logística e a capacidade do Ministério da Saúde de proporcionar a cada estado brasileiro o que é considerado o mínimo necessário para vacinar, e nós estamos falando apenas do primeiro grupo. Nós pegamos como exemplo o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, com quem gravamos há pouco. Ele não tinha tempo de participar ao vivo porque ele estava indo para o aeroporto, só que atrasou o avião com as vacinas para o Rio Grande do Sul. Minha primeira pergunta ao governador Eduardo Leite foi a seguinte: se assim como outros colegas dele, ele temia ou teme que essa euforia justificada com a chegada, com o início da vacinação, acabe se transformando em frustração diante das dificuldades de distribuição do imunizante. E, sobretudo, nós vamos abordar isso no jornal ainda, as pequenas doses à disposição. Confira a entrevista. Sem dúvida nenhuma, é um ponto ainda preocupante, porque são 6 milhões de doses primeiras aí distribuídas, que no tamanho do país, né, acabam sendo rapidamente consumidas, especialmente se a gente lembrar que são 2 doses dessa vacina da Coronavac. O Rio Grande do Sul, por exemplo, está recebendo 340 mil doses, então são 170 mil pessoas sendo vacinadas. A gente imagina imunizar cerca de 30% dos profissionais de saúde que estão na linha de frente. Então há uma preocupação sobre os passos seguintes. É muito importante que se agilize a aprovação na Anvisa, claro que obedecendo os critérios rigorosos aí. A gente viu que a análise da Anvisa, isso ficou muito claro para todo mundo, a análise da Anvisa é criteriosa, mas é importante que se acelere a aprovação dos 5 milhões de doses da Coronavac que já estão disponíveis no território nacional e que, claro, haja um esforço do governo federal para liberar o IFA, né, tanto para a vacina de Oxford AstraZeneca ser produzida na Fiocruz, quanto também a da própria Coronavac, que precisa ter a garantia dos insumos. Governador, sem apelar da nossa parte a qualquer tipo de catastrofismo, os números que o senhor acabou de fornecer ao nosso público indicam que do grupo 1, que são os profissionais de saúde e os que vão até quase 70 anos de idade, pouca gente vai ser contemplada com a vacina, estou correto? Não é pouca gente, né? Um primeiro passo inicial. O que a gente observou, também acompanhei os dados de outros países, também é um início de processo um pouco mais lento. O importante é que se desse efetivamente esse passo aqui no Brasil. Quando a gente vê a contrariedade do próprio presidente da República em relação à vacina, o simples fato de a gente começar a vacinação e o Ministério da Saúde estar patrocinando isso com a compra da vacina da Coronavac e da vacina de Oxford também, são fatos relevantes a que se inicie esse processo de vacinação. Mas, sem dúvida, ainda é um volume pequeno. A gente precisa avançar para que em fevereiro essa expectativa se possa dar um ganho de escala, de velocidade, de volume, para se atingir os objetivos que a população espera. Governador, por último, o senhor é uma das vozes influentes no debate político nacional. O que se pode afirmar a esse ponto é que a, digamos, conduta do presidente da República e do seu ministro da Saúde frente à vacina e frente à pandemia geraram agora um tipo de reação política ao governo federal que o coloca sob forte pressão. Como que os governadores estão vendo esse fato? A pressão seria ainda maior se não tivessem feito a compra da vacina. Imaginem que nós tivéssemos a vacina da Coronavac aprovada, como foi aprovada, e sem a perspectiva de haver uma distribuição dentro da estratégia do Programa Nacional de Imunização. Aí sim teríamos, sem dúvida nenhuma, um fator político se agregando aí ao que acontece no Amazonas, né, em Manaus, e que impacta também na percepção sobre a atuação do governo federal. Sem dúvida nenhuma, teríamos uma pressão política ainda maior, que só não acontece porque o Ministério da Saúde tomou a decisão correta de fazer a compra da vacina, fazer a distribuição. Mas as informações contraditórias, né, do próprio presidente da República, que desestimula a vacinação, ainda são um ponto de preocupação, sem dúvida nenhuma, que nos faz nos mantermos em alerta. Aqui no Rio Grande do Sul mesmo, por exemplo, eu determinei que se iniciem tratativas, inclusive para, se for o caso, eu espero que não seja necessário,
mas se for o caso, fazermos a compra de outras vacinas, como a própria Sputnik, que tem perspectiva de produção em território nacional. Como eu disse, eu espero que não seja necessário, mas a forma como o próprio presidente trata o assunto acabam fazendo com que se deixe num nível de tensão ainda em relação à efetiva disponibilidade das vacinas. Mas, eu ressalto, o Ministério da Saúde está fazendo hoje a distribuição, é um fato a se celebrar e esperamos isso tenha mais do que continuidade, efetivamente ganhe escala e velocidade, porque o povo brasileiro precisa, o quanto antes, se ver imunizado, reduzindo as internações, preservando vidas e retomando mais rapidamente a economia.